Há um certo ar de velório no ar. Há um sentimento de frustração e de desencanto com uma banda minoritária, podre, escrota e composta por ladrões e adoradores de ladrões. Uma banda que não se conforma com o fato de que nós, brasileiros, estamos comemorando, marcando a passagem dos primeiros 1000 dias do governo Bolsonaro. E mais do que comemorar a passagem desse período todo sem nenhum caso de corrupção, porque a corrupção que houve foi a partir do dinheiro enviado pelo governo para os governos estaduais. Lá sim a roubalheira dos que sempre roubaram, PT, PSB, PCdoB, MDB, a roubalheira desta corja continuou em alta. E aí se cria uma CPI para investigar o que não existe, para proteger aquilo que existe. Parece que algumas pessoas ligadas ao regime da ladroagem, parece que essas pessoas ainda não se deram conta de que o Brasil e os brasileiros mudaram. E que esse processo é um processo contínuo de descobertas, de fortalecimento e de reconquista do Brasil pelos brasileiros e do orgulho de sermos brasileiros, de sermos patriotas, de sermos nacionalistas, de usarmos a camisa, as cores verde e amarelo. Esse é um fator. Na verdade, não é o governo Bolsonaro que comemora 1000 dias, somos nós, povo, que comemoramos 1000 dias de conquistas. Como eu tenho dito, o primeiro dos 1000 dias. Eu espero que cheguemos a muitos outros 1000. E isso passa pela eleição de 2022. Portanto, somos nós que estamos de parabéns, porque elegemos um presidente que botou o pé na porta. E se mais não fez, é por conta de que quando nós elegemos o Bolsonaro, acabamos também elegendo porcarias. Acabamos elegendo também drogas. Acabamos elegendo também safados, ordinários, corruptos, ladrões. Dentro daquela visão que muitos de nós ainda tínhamos de que bastava eleger o presidente para mudar a realidade nacional. Hoje nós sabemos que é preciso muito mais do que eleger o presidente. E em 22, nós partiremos do princípio de eleger senadores que não tenham o rabo preso com o STF e que não recebam dinheiro nem da China, nem do Foro de São Paulo. Isso é fundamental. Isso quer dizer que todos os candidatos ao Senado do campo da esquerda, desses partidecos, PSB, PT, PCdoB, PSOL, tudo, Rede, uma banda podre e corrupta do MDB, do PSDB, todos esses precisam ser limados da vida pública. E quem pode fazer isso somos nós, eleitores. Nós elegemos Bolsonaro e esquecemos de eleger senadores dignos e que dignifique a condição de senador. Nós elegemos Bolsonaro, mas elegemos deputados federais que são verdadeiras porcarias, muitos deles eleitos na sombra do Bolsonaro. Portanto, se nós temos muito que comemorar nestes 1000 dias do governo Bolsonaro, nós também temos que reconhecer que falhamos em 2018 ao não elegermos bancadas mais leais e mais dignas no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. A festa é nossa, mas o aprendizado também é nosso. Se me perguntarem qual é o grande feito desse primeiro milênio de dias, primeiros 1000 dias de governo, eu diria que o grande feito do Bolsonaro foi ter se mantido no poder. Foi não ter traído os compromissos com a sociedade, com o seu eleitorado, porque se tivesse traído, eles certamente já teriam conseguido
derrubar o Bolsonaro, como derrubaram o Collor, por exemplo. Mas há outras coisas, há outros fatores muito importantes que nós precisamos avaliar dentro do governo Bolsonaro. Observem que nós estamos em um governo, 1000 dias sem corrupção, um governo que encheu as burras dos governos estaduais para eles roubarem de todas as formas ou fazerem safadezas como o do Milk, que pagou meios de comunicação, colocou folha de pagamento em dia e nada de investir em saúde. E aí nós vamos olhando pelo mapa do Brasil e veremos que o governo injetou dinheiro e não houve a contrapartida, os governos estaduais roubaram a rodo e a CPI protegeu esses canalhas na figura mais enigmática de todas as proteções, que é a do Carlos Gabas. Nós temos que comemorar. Nós temos que comemorar um momento ímpar, no qual um presidente, ao quebrar a harmonia de ladrões que havia na coexistência de falanges, esse presidente serviu para desmascarar e mostrar para nós brasileiros aspectos que muitas vezes faziam apenas parte do folclore político nacional. A morte de Getúlio, o suicídio dele, o que levou Getúlio a se suicidar? Forças ocultas. O que levou Jânio a renunciar? As forças ocultas. As forças ocultas não existem só aqui no Brasil, existiu no Rio, lá no Catete. Elas fazem parte dos mecanismos do estamento social que se movimentam e se alimentam do próprio poder. E o que faz Bolsonaro em favor do Brasil e dos brasileiros? Ele desnuda as forças ocultas. Hoje, os brasileiros sabem exatamente o que quer dizer o conjunto de forças ocultas. Observem a importância desse fato para o futuro. Imaginem vocês se nós não tivéssemos tido a presença do Bolsonaro, essas forças ocultas continuariam existindo. Não que elas deixaram de existir, elas continuam atuando agora, nesse momento. Elas continuam atuando para solapar o governo Bolsonaro e solapar a vontade popular, a vontade do povo brasileiro. Essas forças ocultas se travestem em defender criminosos, em defender traficantes, em defender aspectos indefensáveis. A diferença está nisso. Bolsonaro está colocando isso para toda a sociedade conhecer, saber como é e como funcionam as forças ocultas. Graças ao Bolsonaro e ao apoio que ele tem da sociedade brasileira, as forças ocultas estão sendo escancaradas. E hoje a gente sabe exatamente onde elas vivem, do que elas se alimentam e o que elas querem. A importância do governo Bolsonaro, na minha opinião, está principalmente no desnudar da hipocrisia nacional, do desnudar da hipocrisia da harmonia entre os poderes que nunca existiu, mas que era uma harmonia feita do esbulho e das conveniências. Portanto, nos 1000 dias do governo Bolsonaro, eu, particularmente, fico muito feliz em observar que aspectos que a gente falava e as pessoas não acreditavam, hoje estão sendo escancaradas. Esse processo de redescoberta da cidadania começa em 2013. E é um processo irreversível. Como eu sempre digo, os conservadores saíram do armário e não irão voltar para o armário da cena política. Porque o protagonismo que os conservadores adquiriram, que os cristãos, que os brasileiros honestos e éticos adquiriram, está levando à loucura meios de comunicação cada vez mais, não mais falando com o próprio umbigo, mas falando com a ponta do dedão do pé. Na verdade, o que nós estamos vivendo nesse momento, o que nós vivemos nesse tempo, é um desnudar de ladrões, de sacripantas, de safados, de ordinários e de corruptos.
A mídia esperneia, desinforma, e os conservadores e os cristãos buscaram outro mecanismo para se informar, para atuar. Nunca mais voltaremos a ser controlados e carregados para o brete como estávamos sendo carregados e condenados. O processo de retomada do Brasil pelos brasileiros será lento, com avanços, com recuos, com perrengues aqui e ali, mas acima de tudo, é preciso que a gente comemore estes 1000 primeiros dias, porque eles serviram para demonstrar o nível de podridão em que o poder está. E quando o Bolsonaro denuncia isso, ele presta um imenso serviço para a sociedade. E é por isso que os ladrões, os canalhas, os sacripantas, os safados, os ordinários, os traficantes, os viciados, os dependentes de dinheiro público esperneiam. 1000 dias de governo. Que venham mais 1000, quantos 1000 dias forem necessários neste processo de retomada do Brasil pelos brasileiros. Do nosso orgulho de sermos brasileiros, do nosso patriotismo, de não termos vergonha de amar o Brasil e de não termos vergonha de reverenciar os nossos símbolos nacionais. 1000 dias sem corrupção, 1000 dias sem bandalheira. Que outros venham. Se você acha relevante, compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Se na sua opinião é importante comentar, dar o joinha, show de bola para nós, tudo isso é muitíssimo importante. Da mesma forma como é importante pedir, sim, pedir e agradecer. Pedir que você contribua com o nosso Pix. Nós não recebemos verbas públicas de ninguém. De ninguém. Então, se você puder contribuir com o Pix, o número está aqui. Em algum lugar o número está, ou aqui, em algum lugar está o nosso Pix. E para nós é muito importante manter esta relação e essa cumplicidade que construímos desde o começo aqui no canal de Brasília. No encerramento, pedir de novo. Faça uma avaliação aqui embaixo, nos comentários dos 1000 dias do governo Bolsonaro. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.